Olá, meus amigos internautas que nos acompanham através desse canal no YouTube. Eu sou Carlos Santos, muito prazer. E eu quero falar para vocês que a partir de hoje nós estamos iniciando esse projeto, esse trabalho chamado Mais Podcast. De forma experimental, é um projeto de TCC que será apresentado na bancada, mas é um projeto que nós queremos levar para frente. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a comunicação comunitária. Como essa comunicação, ela deve ser importante, ela é importante para uma sociedade. E para iniciarmos a conversa, para falar sobre esse tema tão importante, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, estamos recebendo nesse ambiente o Carlos Silva, que é o diretor da Rádio FM Verona, essa rádio que já tem uma história na comunicação comunitária da região da Zona Sul de Teresina, no estado do Piauí, de forma mais precisa, no Parque Piauí. Além do Carlos Silva, que é diretor da emissora, estamos recebendo o nosso amigo João Costa, que ele é um dos apresentadores mais antigos da casa, está à frente do programa Verona Debate, um dos programas que é de maior audiência da emissora, apresentado aos sábados, das 10 horas até o meio-dia. Para iniciarmos a conversa, eu quero direcionar primeiro essa discussão para o Carlos Silva, que é o diretor da emissora. Carlos, queria que você nos contasse como é que iniciou a Rádio FM Verona, quais foram os principais objetivos naquele momento de início. A Rádio Verona, ela surgiu, né, em 1996, começaram já os pensamentos, né, 1996, quando os padres italianos que viviam aqui na época, na paróquia de São João Evangelista, no Parque Piauí, era cuidada pelos padres italianos, né? Era um contrato que a Diocese de Teresina tinha com a Diocese de Verona. Então, eles viveram aqui por mais de 40 anos. Em 1996, tiveram essa ideia de pensar no meio de comunicação, um meio de comunicação que pudesse servir para as comunidades aqui da região, na época bem pobres, né? E era um meio de comunicação que pudesse, né, dar vez e voz a essa população que aqui viviam na época. Então, 1996, 1997, em 1997 teve um grande evento aqui na região, que era um evento de evangelização, que foi as Santas Missões Populares, né? Inclusive veio uns padres de fora, de Belém, e portanto foi pensada em 1996. É um grupo de leigos, né, da região, pessoas aqui da região com os padres, começaram a pensar, a sentar para ver esse meio de comunicação, né? Na época, o Valdizar, que era um dos leigos, inclusive morava no conjunto Saci, ele foi a São Paulo para ver de fato como é que funcionava esse sistema de rádio comunitárias, né? Na época que não tinha, né? Só os pensamentos. Então, em 1996, Valdizar viaja para São Paulo com esse intuito de pesquisar, de ver como é que funcionava, como era o material na época. Aí, quando Valdizar volta, né, que retorna, senta novamente com os padres e as pessoas leigas e desce o pontapé inicial, 96, 97, no começo de 97, né, abril, maio, já surge então o grupo, né, que de fato iria sentar. Foi quando também surgiu cursos, né, alguns cursos, treinamentos, para ver quem de fato queria seguir, quem poderia estar à frente da rádio, né? Foi feita aí formações com as pessoas mesmo da região, né?
crianças, jovens, velhos, pessoas que de fato queria conhecer como funcionava uma rádio comunitária, né? Uma rádio que naquela época poucas pessoas tinham acesso a uma emissora de rádio, né? E aí foi convidado Marcos Aurélio. Marcos Aurélio era ligado ao sindicato, né? Era um jornalista ligado ao sindicato e também o CEPAC que na época cuidava dessas formações de base, né? De base. Então, Marco Aurélio foi convidado a dar treinamento. Logo em seguida, né? O Marco Aurélio deixa aí, foi convidado Manuel Veras, que inclusive era professor da Universidade Federal, e o Manuel Veras deu esse treinamento, de fato, né? Como fazer um programa de rádio, como falar no microfone, né? Como falar no microfone. E aí depois veio Toinha que era ligado ao CEPAC, né? O CEPAC, professor Cantídio, que também é da Universidade Federal, do meio de comunicação, professor de comunicação. E daí então, quando foi, né, meio do ano, junho, julho, teve esses encontros, essas formações, e dia 1º de setembro daquele ano, já 1997, a rádio entra no ar às 6 da manhã, pela primeira vez, né? Na época, Padre Jorge, que era um dos italianos, né? Na época, Padre Jorge, Padre Ivano estavam naquele momento, dando a bênção inicial. Inclusive, Padre Ivano, entre eles tinha o Padre Estevão também, né? Padre Franco, depois Padre Estevão, e o Padre Ivano foi o escolhido para ficar na direção da emissora. Então, o Padre Ivano ficou na direção da emissora, sendo o diretor, né? Aí, isso em 97, ficou sendo aí o diretor. E aí, entre os primeiros programas, como o programa da juventude, foi o primeiro programa a ir ao ar, né? Aí ao ar. Depois veio o programa Alô Criança Puxa Prosa, que era um programa de crianças feito com crianças, páginas abertas, porque ler é tão gostoso enquanto ouvir música. Páginas abertas nós ainda temos, né? Que é um programa de incentivo à leitura. Na época era feito pela Sâmia Menezes, né? Inclusive hoje trabalho no governo. Sâmia Menezes, irmã da Sara Menezes, na época ela que fazia esse programa de leitura, junto com o professor aqui do Parque Piauí, que me falha a memória no momento, né? E depois também veio o Verona Debate, o programa Verona Debate, também um dos primeiros que inclusive até hoje. Na época era a Sonha Terra, né, que foi inclusive secretária de Cultura, a Sonha Terra e o João Costa, né? Então a Sonha Terra com o tempo se afastou, ficou o João Costa, que inclusive até hoje ele faz o programa Verona Debate aos sábados de 10 às 12, né? É um dos programas que ainda tem aqui do início, né? Também, como eu falei, veio o programa da juventude, que era feito pela Pastoral da Juventude, na época o Reginaldo Melo, que morava no Saci, era o que comandava, né? Também veio Geleia Geral com o professor Venâncio. O professor Venâncio era conhecido aqui no Parque Piauí, né? Dos grandes festivais de música da época. Então, o professor Venâncio também teve fazendo esse programa Geleia Geral, que era aos sábados, 2 da tarde. Isso foi mais ou menos o início da Rádio Verona, que até hoje está aí no ar, né? Graças a Deus. Por volta de 2011, né? A Rádio Verona teve uma intervenção da Anatel, 2011, mas também logo após já colocamos no ar novamente, né? E até hoje, graças a Deus, estamos aí no ar. Conseguimos esse ano, né? Esse ano, o outorga, ou seja, passamos aí quase 26 anos, né? Lutando para conseguir
esse documento. Era ofício daqui para Brasília, Ministério das Comunicações, ofício vai, ofício vem. Falta uma letra, né? Falta uma letra na ata, tem que refazer. Colocou uma letra a mais no processo, tem que refazer. E assim essa luta toda até agora, né? Mas graças a Deus saiu o tão sonhado outorga. Então essa foi um pouco da história da, do início da Rádio Verona. Daqui a pouco a gente vai falar com o nosso amigo João Costa, mas Carlos Silva, eu queria saber como é a participação da comunidade na emissora para fazer essa comunicação comunitária, para fazer essa comunicação popular tão importante antigamente e ainda nos dias de hoje. Como a comunidade participa da Rádio Verona, né? Olha, a comunidade, desde o início da rádio, que é a comunicação da rádio, a Rádio Verona, é feito nesse sentido. Rádio, comunidade, rádio, né? E esse foi um dos objetivos que a rádio foi criada, para caminhar junto com a comunidade, né? Estar junto com a comunidade, fazendo essa comunicação, né? Dando aviso das comunidades, o que é que a comunidade precisa para divulgar, ligam para a rádio, vão até a rádio deixar suas comunicações, né? Participam por telefone, hoje pelo WhatsApp, né? Rádio Verona e a comunidade. Então, assim, a Rádio Verona vai fazer um evento, fazer uma feijoada, né? Que a Rádio Verona hoje também sobrevive assim, com a ajuda das comunidades, ajuda das pessoas que são os sócios, né? Os sócios colaboradores, pessoas que doam R$ 5, que doam R$ 10, e assim vamos tentando manter a Rádio Verona até hoje. A gente sabemos que para manter uma rádio é cara, se torna caro, né? São equipamentos, energia, água, telefone, internet, tudo isso além de impostos, né? Porque a rádio comunitária diz não pode ter fins lucrativos, mas tem imposto para pagar, tem as dívidas para pagar. Então precisa ter um meio de sobrevivência. E aí nós fazemos, por exemplo, a feijoada. Todo ano a gente faz feijoada, no primeiro final de semana de junho. Coloque já na sua agenda, você já está convidado. Todo primeiro domingo de junho é a feijoada da Rádio Verona, tá bom? Então, coloque na sua agenda, você já está convocado a participar, a ajudar. A Rádio Verona é feito com a sua ajuda, tá bom? Então, não fique de fora. Muitas pessoas que já passaram por aqui que estão aí fora nos outros meios de comunicação, mas não esqueça a sua raiz, de onde veio. Então, quando a gente precisa, né? Fulano, estou precisando aqui de 5 quilos de pé de porco, de 5 quilos de feijão preto, de 5 quilos de arroz, né? Por exemplo, tem um Júnior. O Júnior hoje mora em São Paulo, trabalha no meio de comunicações em São Paulo. Mas na hora que eu ligo, Júnior, precisa aqui de comprar 10 quilos de pé de porco para feijoada, né? O Júnior faz um Pix, ajuda. Então a Rádio Verona é assim, feito ainda pelas pessoas, pela comunidade. A feijoada, só para ter uma ideia, né? É 90 quilos de feijão. Só de pé de porco foram 50 quilos, a última que a gente fez. Calabresa, 40 quilos. Costelinha, para botar dentro do feijão. Isso são os ingredientes, né? São 25 quilos de costelinha. Ou seja, foram 120 quilos de ingredientes para a feijoada, né? Os ingredientes, se você não sabe o que é, como fazer uma feijoada, são os pés de porco, calabresa, costelinha, né? É isso que bota dentro da feijoada. Então foram 90 quilos de feijão, 125 quilos de ingredientes, né? Se não foi mais, né? 45 quilos de arroz e tudo isso é doado. É às comunidades, às pessoas, os amigos, os ex-colaboradores da rádio. São essas pessoas que ajudam, tá bom? Então isso é a Rádio Verona. E agora a gente vai direcionar a nossa conversa com o radialista João Costa, ele que é apresentador do programa Verona Debate, da rádio Verona FM. Eu queria que você falasse, João Costa, um pouco sobre a sua experiência à frente desse programa e a importância
que é a comunicação comunitária, a participação da comunidade junto a esse programa que é uma grande referência na Rádio Verona FM. Bom dia, Carlos. Primeiro eu queria contextualizar um pouquinho a minha história, né? A história do rádio. Comecei na década de 80, 89. É um projeto que um professor da universidade, Paulo Vasconcelos, da área de comunicação, criou lá na Vila da Paz, que era botar uma rádio em cima da torre que tinha lá, entendeu? Aí a gente botou o nome do Chaminé Popular. Passamos mais ou menos um ano fazendo isso, que era direto naquelas bocas, eu acho que você conhece, aquelas cornetas, né, que ficam em cima. Isso. E antes eu já fazia também o jornalismo popular no Amor Ipirá, que era... você é novo, não conhece, não deve lembrar do mimeógrafo que a gente imprimia, via álcool e tudo, imprimia e vendia esse jornalzinho na comunidade. Minha trajetória sempre foi essa da comunicação realmente popular, entendeu? Na Verona nós entramos aqui, eu acho que há 23 anos atrás, 24 anos atrás, eu, Sônia Terra, Ari Conde, outro menino lá do primeira turma de radialismo que houve na escola técnica. Foi uma turma bastante polêmica, mas muito boa. Nós fizemos o programa na 1º de maio, depois viemos aqui, botamos um projeto, fomos aprovados na hora. Começamos aos sábados, era eu, Rosalvi, Ari Conde, Sônia Terra. Mas aos poucos eles foram me abandonando, entendeu? Eu fui ficando sozinho, já tive outras parceiras, tive a Albertina, tive algumas meninas aí, mas ninguém, só eu mesmo fiquei até hoje só. Mas é assim, a luta é complicada do ponto de vista da produção, né? As pessoas desmarcam na hora, marca e depois vem e desmarca na última hora, você tem que fazer um programa aqui bastante improvisado. Mas é assim mesmo, é mais ou menos essa trajetória na Verona foi assim. Tu perguntou também sobre como é que faz para o tipo de público que vem, que escuta, é isso, Carlos? Exatamente, a gente quer saber como é que esse público interage junto ao programa, como é que é essa participação da comunidade, na questão de opiniões, nas questões mesmo de participar, essa integração, direcionadas à entrevista, como é que você faz esse trabalho? Carlos, primeiro que a gente não tem filtro aqui não, quem pode ser a opinião que for a gente escuta, a gente bota no ar, não tem esse negócio de sou partidário, sou religioso, sou isso, sou aquilo. É claro que a gente tem um filtro contra preconceito, contra as músicas que não devem rolar, não é? A questão de conteúdo que sejam ofensivos à sociedade. Agora a questão de opiniões políticas, futebolísticas, religiosas, a gente não tem filtro nenhum. Nós passamos uma fase que a gente fazia uma vez por mês, era nas comunidades, passamos mais de uns 2 anos nisso, levava o programa lá para o Promorá, levava para Santa Luz, lá para vários bairros, é muito interessante. Essa a gente vê também que tem um retorno muito bom. Agora a gente tem sempre essa chamada, né? Até aqueles ouvintes cativos que a gente faz, pede sempre opiniões deles, quanto aos entrevistados que eles querem que a gente traga. Agora eu noto que as pautas que têm mais rendidos, tem mais rendimento, mais audiência, realmente são as pautas de saúde, né? Saúde, eu digo a saúde realmente, problema de saúde. Também a questão de direitos. Quando vem advogado, o pessoal liga muito, perguntando, querendo tirar dúvida. Parece que a comunidade sente muito isso, entendeu? Essa questão mais que a gente sente na comunidade, eles gostam muito desses temas. Bom, e eu quero agradecer a participação do Carlos Silva, do João Costa. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi de essencial importância a discussão, esses esclarecimentos para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito sucesso para vocês e que vocês realmente continuem fazendo bom trabalho junto à emissora, essa comunicação. Nós falamos hoje sobre essa importância dessa comunicação, que continua, que deve ser colocada como ênfase, como destaque, porque essa participação da comunidade, dos problemas que ali se encontram, é realmente fundamental para o envolvimento das pessoas, para o crescimento das pessoas junto à emissora. E essa comunicação deve ser cada vez mais valorizada pelas emissoras, não só as emissoras comunitárias que fazem esse trabalho popular, mas também aos grandes meios de comunicação. Sucesso para vocês e que vocês continuem fazendo esse bom trabalho junto à Rádio FM Verona, que a gente deseja realmente muitos aniversários junto à emissora. Sucesso, obrigado pela participação de vocês e por aqui a gente vai finalizando mais uma das edições do programa, né, de mais um episódio desse projeto Mais Podcast
na qual falamos hoje sobre a comunicação comunitária e a história da Rádio FM Verona, essa comunicação popular. Obrigado, fique com Deus e até a próxima edição.